Você provavelmente já prometeu mudar. Talvez tenha sido no início de um novo ano. Talvez depois de um fracasso. Talvez após uma rejeição. Ou talvez durante uma madrugada silenciosa, quando a distância entre quem você é e quem gostaria de ser parece impossível de ignorar. Naquele momento, tudo parece claro. Você enxerga os hábitos que o prejudicam, percebe os padrões que se repetem, reconhece os erros que continuam voltando, e então faz uma promessa. Desta vez será diferente. Mas algo estranho acontece. Os dias passam, a motivação desaparece, a rotina retorna, e pouco a pouco você volta a ser exatamente a mesma pessoa. O mesmo comportamento, as mesmas desculpas, os mesmos problemas. E então surge uma pergunta desconfortável. Por que algumas pessoas conseguem se transformar enquanto outras permanecem presas aos mesmos ciclos durante décadas? A resposta mais comum é falta de disciplina, falta de força de vontade, falta de determinação. Mas talvez o verdadeiro problema seja muito mais profundo. Talvez você não mude porque uma parte de você não quer mudar. E talvez essa seja a verdade mais difícil de aceitar. Existe algo curioso sobre o sofrimento humano. Mesmo quando ele nos machuca, frequentemente nos sentimos mais seguros dentro dele do que fora dele. Parece contraditório. Mas observe, quantas pessoas permanecem anos em relacionamentos infelizes? Quantas permanecem em trabalhos que odeiam? Quantas repetem hábitos destrutivos sabendo exatamente para onde eles conduzem? Se a dor é tão desagradável, por que continuar? Porque o conhecido possui uma vantagem poderosa. Ele é previsível, e o ser humano valoriza a previsibilidade mais do que imagina. O filósofo Søren Kierkegaard acreditava que a ansiedade nasce da liberdade. Quando tudo é conhecido, existe sofrimento, mas também existe segurança. Quando surge a possibilidade de mudar, surge algo junto dela. Incerteza. E muitas vezes preferimos uma dor familiar a uma liberdade desconhecida. Você defende sua identidade. A maioria das pessoas acredita que suas ações são guiadas pelos seus objetivos, mas frequentemente elas são guiadas por algo mais profundo, a identidade. Não fazemos apenas aquilo que queremos, fazemos aquilo que acreditamos ser. Uma pessoa pode desejar ficar saudável, mas se no fundo se enxerga como alguém sem disciplina, continuará agindo dessa forma. Pode tentar mudar durante algumas semanas, talvez alguns meses, mas eventualmente retornará ao personagem que construiu sobre si mesma. Porque existe uma diferença enorme entre mudar comportamentos e mudar identidade. O psicólogo e psiquiatra Carl Jung observou que grande parte da personalidade humana opera de maneira inconsciente. Criamos narrativas internas, histórias sobre quem somos, histórias sobre o que merecemos, histórias sobre o que somos capazes de alcançar. E então passamos anos confirmando essas histórias sem perceber. Ele quer sua sobrevivência. Existe uma ideia muito popular de que o ego quer crescimento. Nem sempre. Na maioria das vezes ele quer estabilidade. Seu cérebro evoluiu para sobreviver. Não para atingir seu potencial máximo. Não para encontrar realização. Não para descobrir a verdade. Sobreviver. Apenas isso. E durante milhares de anos, sobreviver significava evitar riscos, evitar mudanças bruscas, evitar territórios desconhecidos. O problema é que o cérebro continua operando com essa lógica, mesmo quando a mudança seria positiva. Mesmo quando permanecer igual é claramente destrutivo. Por isso, tantas pessoas sentem resistência justamente quando estão prestes a crescer. Não porque estejam indo na direção errada, mas porque estão se afastando do familiar. Quando observamos pessoas que mudaram profundamente, costumamos enxergar apenas o resultado, a nova mentalidade, o novo corpo,
o novo comportamento, a nova vida. Mas raramente vemos aquilo que precisou morrer para que essa transformação acontecesse, porque toda mudança real exige uma perda. Você não abandona apenas hábitos, abandona versões antigas de si mesmo, e isso produz luto. Nietzsche observou que a serpente que não consegue trocar de pele morre. Mas trocar de pele não é confortável. Significa abandonar algo que durante muito tempo fez parte da sua identidade. Por isso a transformação quase nunca parece uma conquista no início. Frequentemente parece uma crise, uma confusão, uma sensação de que tudo aquilo que antes fazia sentido está desaparecendo. Existe uma razão pela qual algumas pessoas continuam repetindo os mesmos padrões. Não porque sejam incapazes de aprender, mas porque ainda não compreenderam a função psicológica desses padrões. Todo comportamento oferece alguma recompensa, mesmo os destrutivos. A procrastinação protege do fracasso. A autossabotagem protege da responsabilidade. A dependência emocional protege da solidão. A busca obsessiva por aprovação protege da rejeição. Enquanto enxergarmos apenas os danos de um comportamento, dificilmente entenderemos por que ele continua existindo. É preciso observar aquilo que ele oferece, aquilo que ele esconde, aquilo que ele evita. Porque muitas vezes o problema não é o hábito, é o medo que está por trás dele. Muitas pessoas dizem que querem mudar, mas na realidade querem apenas resultados diferentes, sem transformação. Querem confiança sem enfrentar inseguranças. Querem liberdade sem assumir riscos. Querem paz sem abandonar o controle. Querem uma nova vida mantendo exatamente a mesma estrutura psicológica. Mas isso é impossível. O filósofo Heráclito dizia que ninguém entra duas vezes no mesmo rio. Tudo está mudando, tudo está se transformando. A questão não é se você mudará, a questão é se participará conscientemente dessa mudança ou se será arrastado por ela. Porque permanecer igual também é uma forma de transformação, apenas não uma transformação escolhida. Talvez a verdadeira razão pela qual muitas pessoas não mudam seja mais profunda do que imaginam. Não é medo do fracasso, é medo da própria possibilidade. Porque enquanto você permanece onde está, pode continuar acreditando que possui potencial. Pode imaginar uma versão futura de si mesmo, pode sonhar. Mas quando realmente tenta se transformar, surge o risco de descobrir quem você é e quem você não é. Surge o risco de abandonar fantasias, de confrontar limitações, de assumir responsabilidade. E responsabilidade é pesada, porque a partir dela não existe mais ninguém para culpar. Talvez a mudança não seja uma questão de motivação. Talvez nunca tenha sido. Talvez seja uma questão de coragem. A coragem de abandonar identidades antigas, a coragem de enfrentar o desconhecido, a coragem de abrir mão das histórias que contamos sobre nós mesmos. Porque no final das contas, a maior prisão não é construída por outras pessoas, ela é construída pelas versões de nós mesmos às quais continuamos nos agarrando. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas nunca mudam. Não porque sejam incapazes, mas porque ainda não decidiram quem estão dispostas a deixar para trás. E enquanto essa decisão não acontece, o futuro continua sendo apenas uma repetição mais sofisticada do passado. Obrigado por dedicar parte do seu tempo a esta reflexão. Em um mundo onde a atenção se tornou um dos recursos mais valiosos, eu realmente valorizo o fato de você ter escolhido estar aqui. A sua presença, o seu tempo e a sua disposição para refletir significam mais do que qualquer número ou estatística. Se este vídeo trouxe alguma perspectiva nova,
alguma pergunta ou simplesmente um momento de reflexão, então meu propósito foi cumprido. Obrigado por fazer parte desta jornada. E lembre-se, as respostas podem mudar com o tempo, mas as perguntas certas têm o poder de transformar uma vida inteira. Até o próximo vídeo.